Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Inal, Centro de Medicina Nuclear. Hospital São João de Deus, 50 anos. Olá, no programa Alô Doutor de hoje eu converso com o cirurgião plástico Hudson Lázaro. Nós vamos falar sobre o tema implante capilar. Um tema que interessa aos homens e também às mulheres. O programa Alô Doutor começa agora. A Megscan tem equipe especializada, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e os melhores planos de saúde. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Para proteger quem você ama, nada melhor do que contar com quem se dedica a cuidar da saúde de milhares de pessoas. Na Vaccine, investimos em conhecimento e em processos que asseguram a qualidade da vacina que chega até você, com fornecedores de confiança, segurança no armazenamento, equipe de enfermagem capacitada, supervisão médica e o carinho que a sua saúde merece, antes, durante e depois da vacinação. Assim, a sua família fica protegida e você longe de sustos. Vaccine, para viver mais e melhor. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Não vamos falar de números. 18.258 internações, 9.963 cirurgias, mais de 29 mil entradas no pronto atendimento, quase 11 mil consultas, mais de 86 mil sessões de quimioterapia, radioterapia e hemodiálise. Estamos falando de vidas. Assim superamos a crise, com a melhoria no atendimento a milhares de pessoas em 2017, no novo Hospital São João de Deus. Há mais de 20 anos, a Inal é referência para os tratamentos e diagnósticos em medicina nuclear. Com sede em Belo Horizonte, atua em várias cidades do estado de Minas Gerais, incluindo Divinópolis. A Inal mantém uma infraestrutura moderna, com alto índice de investimentos em equipamentos e na constante atualização de seus profissionais, dando suporte aos principais hospitais da capital e nas regiões onde está presente. Grupo Inal, excelência em saúde. Olá, muito bom dia para você que nos prestigia e nos dá o carinho da sua audiência aqui pela TV Alterosa, o SBT em Minas, para toda a região centro-oeste de Minas. O programa Alô Doutor na sua 11ª temporada, 11 anos no ar com esta grande audiência para todo o centro-oeste mineiro em 61 cidades, 1,5 milhão de telespectadores. O projeto Saúde para Todos, que já alcançou cerca de 350 municípios em Minas, né? Em Juiz de Fora, em Varginha, sul de Minas, Zona da Mata. E hoje no Centro-Oeste Mineiro, o Alô Doutor mantém esta proposta que é de bem informar a você sobre os mais diferentes temas na área da saúde. O programa que traz hoje o cirurgião plástico Hudson Lázaro. Ele que vem da querida Pará de Minas, um abraço a toda a querida Pará de Minas e fala sobre o tema implante capilar, não é? E o Dr. Lázaro atendeu prontamente o nosso convite e ele é um especialista no assunto, já com pacientes de toda a região. Não é isso, Dr. Lázaro? Bom dia. Bom dia. Prazer tê-lo aqui pela primeira vez no Alô Doutor. Prazer é todo meu, Davi, de ter a honra aqui de poder falar um pouco para os telespectadores da região centro-oeste de Minas, que é uma região que a gente tem muito carinho e que a gente é da região também, né? Você então, é prazer natural de enorme. Pará de Minas? Eu não nasci em Pará de Minas, mas fui criado a vida inteira, desde criança, em Pará de Minas. A nossa audiência lá é muito grande, né? Fazer aqui um agradecimento a toda a querida Pará de Minas por essa grande audiência. Sempre que vou lá, sou muito bem recebido, né? Ah, que bom. Pessoal muito acolhedor. Como aqui em Divinópolis também. Como aqui em Divinópolis também. Você está atendendo hoje lá em Pará de Minas e com pacientes de toda a região, né? Sim, sim. Em Pará de Minas a gente pega mais a região aqui do Centro-Oeste e um pouco mais para cima, ali Triângulo Mineiro, o pessoal prefere ser atendido em Pará de Minas. E a gente atende em Belo Horizonte também, né? Muito bem. Entrando propriamente no nosso tema, Dr. Lázaro, como tem crescido, né, a opção pelo implante
não só os homens, como eu disse aqui na abertura, mas também as mulheres, porque quando acontece, né, a queda de cabelo das mulheres, também as mulheres se sentem muito incomodadas, né? Sim, sim. Porque tem homens que ainda não se importam e tal, né? Mas as mulheres, eu acho que... Eu acho que a mulher, né, ela pode ser submetida ao transplante capilar também. Assim como o homem. Assim como o homem. Porém, a mulher, normalmente, ela consegue, às vezes, esconder mais, né? Tradicionalmente, usar os fios maiores mesmo, né? O cabelo maior. Ela, às vezes, consegue esconder mais de início. Porém, quando fica mais aparente, eu acho que talvez incomoda mais a mulher do que ao homem. Porque para o homem acaba que é costume de a gente ver um homem calvo que não se incomoda com isso. Para a mulher eu acho que talvez seja mais doloroso. Muito bem. O impacto. Doutor Lázaro, doutor Hudson, eu gostaria que você falasse sobre a questão das técnicas existentes hoje, né? Sim. Então vamos falar das duas principais. A gente tem a técnica FUT, que consiste numa retirada de uma faixa de couro cabeludo da região lateral e posterior do cabelo. Na verdade, a gente pega essa faixa, prepara as unidades foliculares, analisa as unidades foliculares que estão viáveis e reimplanta na área receptora, que seria a área que já... uma faixa de cabelo. Tira uma faixa de cabelo. Corta na pele. Corta na pele. No couro cabeludo. No couro cabeludo. E fecha. Né? Lógico, fecha, faz a cicatriz. Com certeza, e fica uma cicatriz linear. Essa técnica se chama? FUT, F-U-T. É uma sigla em inglês que fala em relação à faixa mesmo. E outra técnica que hoje em dia está muito em voga seria a técnica FUE, F-U-E. Essa técnica F-U-E, ela consiste em retirar unidade folicular por unidade folicular. Uma por uma. Uma por uma. Unidades foliculares, de 1, 2, 3, 4 fios no máximo, né? E a gente retira um por um a unidade folicular, analisa na microscopia digital, vê se o cabelo está viável, se a raiz está íntegra e faz a reimplantação na área da calvície. Muito bem, então são as duas técnicas? São as duas técnicas. Existe técnica também do body hair transplant, que o que seria? Seria de retirar, às vezes, até de partes do corpo da pessoa, mas não do couro cabeludo. Tá, porque essa última técnica que você relacionou aí do fio a fio... Sim, sim. O que tem de gente querendo fazer essa fio a fio na Turquia, saindo do Brasil para fazer na Turquia, a gente não entende por quê. Você tem essa informação? Tenho essa informação, um dos principais fatores que o pessoal tem ido para lá é por causa do valor financeiro. Pode ser um barato que sai caro. É um barato que sai caro porque muitas vezes não são médicos que realizam os procedimentos, não se tem controle de higiene, de esterilização de materiais, então assim, a gente não tem muito esse controle e não tem muito nem como, às vezes, você voltar ao profissional que fez para poder... Você não vai voltar lá. Você tem que voltar lá na Turquia, né? Você não vai fazer um retorno. Exatamente. Então, você não tem uma relação médico-paciente. Dificilmente você vai lá para fazer um retorno. Pois é. E às vezes, você pode voltar lá, talvez nem exista mais a clínica. Né? Muito bem. Então, a mesma técnica que se faz lá, se faz aqui. A mesma técnica que se faz lá, se faz aqui. Muito bem. Então, como escolher um cirurgião de calvície? Aquele médico que vai fazer o implante capilar. Tá. Os cirurgiões de calvície, normalmente eles são cirurgiões plásticos ou dermatologistas. E aqui no Brasil a gente tem uma associação que é chamada ABCRC, que é uma associação brasileira que tem os cirurgiões, né, que trabalham com a reconstituição capilar. Então a gente tem o site da ABCRC, onde você pode checar quem é o cirurgião de calvície que está mais próximo de você. ABCRC. ABCRC. www.abcrc.com.br. Ok. Quer dizer, ABC, Associação Brasileira de Reconstituição Capilar. Ok. De cirurgiões e reconstituição capilar? Isso, a ABCRC, a Associação Brasileira de Cirurgiões de Reconstrução Capilar. Ok. Doutor Hudson, eu gostaria que você falasse sobre a questão do tratamento clínico. Ele é importante, ele auxilia,
quando fazê-lo, quem pode fazer esse tratamento clínico? Tá. Para eu explicar isso, eu vou explicar rapidinho a respeito da calvície, como que é a evolução da calvície. Na verdade, em que se constitui o transplante capilar? Esse cabelo dessa região frontal, da região da coroa, ele não tem a mesma origem embriológica desse cabelo dessa lateral. Então, esses cabelos aqui, eles têm receptor, para quem está geneticamente predisposto, ele tem a chance de evoluir para uma calvície. Ele tem o receptor para calvície. Esses cabelos aqui, eles não têm receptor calvície. Por isso que é muito comum, às vezes a pessoa fica careca nessa região, mas essa faixa ela fica. Dificilmente cai o cabelo do lado. Exatamente. Por isso que a gente utiliza esses cabelos dessa região para a gente reimplantá-los na área onde sofreu a calvície. O tratamento clínico, ele entra onde? Ele segura por mais tempo esses cabelos que podem estar sofrendo efeito do hormônio que faz a queda do cabelo, né? E em alguns casos ele engrossa o fio, ele espessa mais o fio, o que nos dá a aparência de uma densidade maior. Então, quando a gente tem um fio um pouco mais grosso, a gente tem uma aparência de densidade maior, de maior volume. Perfeito. Então, ele é muito importante também. Tratamento clínico, o ideal é que se faça junto. Porque a gente vê muitos famosos, né, fazendo transplante capilar. Sim, sim. E hoje a técnica, né, ou as técnicas melhoraram muito, porque antigamente você via, era visível que a pessoa fez o implante capilar. Davi, hoje em dia, por exemplo, com essa técnica FUE, a gente utiliza para retirar as unidades foliculares punches. São punches metálicos, que eles têm entre 0,7 a 1,1 milímetros. Então, a gente retira quase que uma unidade folicular por uma unidade folicular mesmo. Alguns anos atrás, já existia essa técnica dos punches, a técnica FUE. Porém, se fazia isso com punches de 5 milímetros, 5 vezes mais grossos. Então, o resultado ficava muito artificial. É aquele famoso cabelo de boneca, que a gente vê vários tufos de cabelo em certas regiões, mas a gente não tem aquela naturalidade que é necessária para um resultado mais natural, ali, que ninguém percebe, não sabe o que fez a cirurgia. Por quais razões, né, os homens, né, nós falamos um pouco das mulheres, estão aderindo mais ao implante capilar agora? Ao implante capilar agora. Um dos motivos, eu acho que era o desconhecimento de que se essa cirurgia funcionava mesmo ou não. Talvez por esses resultados de pessoas que ficaram com o cabelo de boneca... Os resultados antigos, quem fez... Os resultados antigos, aí eles dizem, mas isso não funciona muito bem. Porque realmente ficava isso mesmo que você falou, o cabelo Exatamente. De boneca. E agora eu acho que, né, com as mídias, com a internet, o pessoal já está sabendo que existem muitos resultados que podem ter uma naturalidade mesmo, né? E hoje em dia a gente vive numa sociedade onde a nossa aparência física, ela é muito importante. Não adianta a gente falar que isso não existe, porque em qualquer profissão a pessoa com uma aparência boa, né, ela faz diferença ali no seu meio profissional. Rejuvenesce, inclusive. Rejuvenesce. Né? A calvície, ela envelhece muito a pessoa. Então, assim, às vezes a gente tem paciente que a gente faz o procedimento cirúrgico e ela tem uma aparência, às vezes, 8, 10 anos mais jovem por causa da calvície. E esse implante, ele pode ser feito por etapas ou ele é feito de uma vez só? Depende da calvície? Depende da calvície. Se a gente tem uma calvície muito avançada, às vezes é necessário mais de uma etapa. Mas se às vezes é uma calvície mais estabelecida, uma região menor, talvez só as entradas, por exemplo... Aí a gente já consegue fazer em uma etapa só. Depende de cada caso. Muito bem. Olha, nós vamos então ao nosso segundo intervalo. Daqui a pouco eu volto conversando com o Dr. Hudson Lázaro. Ele que é da nossa querida Pará de Minas. Alô, Pará de Minas, onde a nossa audiência é muito grande. Cirurgião plástico falando sobre o tema implante capilar. Ele que é um especialista no assunto, atendendo a toda a nossa região. Pertinho aqui, repito, em Pará de Minas. Já já a gente volta então, não saia daí.
A Megscan tem equipe especializada, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e os melhores planos de saúde. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Não vamos falar de números. 18.258 internações, 9.963 cirurgias, mais de 29 mil entradas no pronto atendimento, quase 11 mil consultas, mais de 86 mil sessões de quimioterapia, radioterapia e hemodiálise. Estamos falando de vidas. Assim superamos a crise, com a melhoria no atendimento a milhares de pessoas em 2017, no novo Hospital São João de Deus. Há mais de 20 anos, a Inal é referência para os tratamentos e diagnósticos em medicina nuclear. Com sede em Belo Horizonte, atua em várias cidades do estado de Minas Gerais, incluindo Divinópolis. A Inal mantém uma infraestrutura moderna, com alto índice de investimentos em equipamentos e na constante atualização de seus profissionais, dando suporte aos principais hospitais da capital e nas regiões onde está presente. Grupo Inal, excelência em saúde. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Muito bem, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Alô Doutor, destacando mais uma vez, eu sempre falo a cada programa, da 21ª edição da revista Alô Doutor, lançada em Tiradentes. Essa revista que também passa a circular lá no Roteiro de Luxo, mas ela circula muito bem, né? O nosso foco é o Centro-Oeste, Divinópolis e mais 10 cidades da região, uma revista distribuída gratuitamente, com muito mais informação para você nas salas de espera dos consultórios, clínicas, laboratórios, escritórios, uma revista realmente com muito mais qualidade, né? E o Dr. Hudson passa a ser também um dos nossos colunistas a partir da 22ª edição, né? Escrevendo com propriedade sobre o tema implante capilar, não é isso? Muito bem, Dr. Hudson, ele que vem de Pará de Minas, repito aqui, e fala para a gente hoje sobre esse tema importante que é o implante capilar, né? Com as melhores técnicas possíveis para a realização do implante. Hoje tem que se consultar e saber quem é o profissional que faz, porque tem muita gente que fala que faz, mas o Dr. Hudson é um cirurgião plástico, né? Que é especializado no assunto e tem se dedicado há anos no implante capilar, né? Dr. Hudson, seria bom nós falarmos também sobre essa questão de quem pode, né, passar pelo transplante capilar. Bom, primeiramente é importante a gente saber, como qualquer procedimento cirúrgico, a gente precisa fazer um risco cirúrgico no paciente. O paciente ele tem que estar em boas condições físicas, boas condições de saúde. Se for um paciente diabético, tem que estar com diabetes controlado. Paciente hipertenso tem que estar com a hipertensão controlada, né? Dependendo do caso, ele vai fazer uma avaliação com um clínico geral ou com um cardiologista para que ele já chegue para a cirurgia já preparado, já com segurança para a gente poder realizar o procedimento. Muito bem. E em alguns casos a cirurgia não pode ser feita? Um dos casos onde a cirurgia não costuma ser feita seria pacientes com o uso de Marevan, por exemplo, que é uma medicação que às vezes alguns pacientes já tiveram embolia, né? Ele usa essa medicação diretamente, então a gente não pode fazer porque aumenta muito o sangramento. Então, nesse caso, só quando o paciente ele, né, tiver livre desse tipo de medicação, aí ele pode, né, com liberação do cardiologista ou do médico de confiança dele primeiro, aí sim a gente pode fazer. Em média, são implantados quantos fios, Dr. Hudson? Curiosidade. Uma média na maioria dos casos, a gente coloca cerca de 2.000, 2.500 folículos. Folículos dá mais ou menos, a gente pode colocar ali 6.000, 6.500 fios.
Ah, tá. Porque há folículos que vêm com 3... Tem folículos que vêm de 1, de 2, de 3. E, inclusive, durante a cirurgia, a gente tem uma maneira ali da gente fazer... Tem a área onde a gente vai colocar mais os de 1. Okay. E os de 2 e de 3, geralmente na região mais posterior, para dar um volume maior. Isso aí também ajuda a conferir uma naturalidade maior do resultado. A posição dos fios interfere na forma como vai pentear o cabelo? A posição interfere, o ângulo de crescimento, o ângulo da implantação interfere para um resultado melhor. A região da coroa a gente tem que colocar de uma forma diferente também, porque o crescimento do cabelo ali nessa região, ele é diferente. Isso. Né? Então, a gente já tem tudo é observado. Tudo é observado, tem que ser observado. Senão o resultado não fica natural. Não fica natural. E a partir de quanto tempo a pessoa já vê um resultado assim, que ela pode dizer, meu cabelo está 100%? Tá. O resultado final, digamos, ele demora 1 ano e 3 meses para um resultado final de como excelência. Que ficou, de excelência. Porém, com 6 meses, o paciente ele já tem noção de como que ele vai ficar. É gradativo, a cada mês ele vai sentindo uma diferença. É. O primeiro e o segundo mês, às vezes eu costumo fazer uma analogia com muda de planta. Na verdade é o seguinte, eu pego a unidade folicular e faço a implantação. Porém, como se fosse uma muda, na hora que a gente planta a muda, às vezes a folha cai. Mas depois a planta ela volta mais forte e já vai dando mais vida e com o tempo ela vai ficando cada vez mais forte. Mesma coisa do transplante capilar. A gente faz o procedimento, às vezes no primeiro, segundo mês, alguns cabelos que a gente coloca, eles caem, porém a raiz está lá. Para o terceiro, quarto mês, aí começa a crescer mais as unidades foliculares. Com 6 meses a gente já tem um número de fios bem adequado. E com 8, 9 meses, aí ele vai dando um espessamento da espessura do fio mesmo. Então, vai ficando ali com 9 meses, 1 ano, aí sim, é um resultado mais aparente. Eu penso que essa cirurgia é aquela que todo mundo quer fazer e quando faz, fala assim, nossa, eu já podia ter feito há muito tempo. Sim. O rejuvenescimento, o resultado é muito bom. O resultado é muito bom, rejuvenesce bem, melhora a autoestima. Né? E os homens, geralmente, às vezes, eles têm um pouco menos de, né? Um pouco mais de vergonha, às vezes, de procurar um tratamento. Mas é muito gratificante a gente ver no rosto da pessoa que a pessoa está muito satisfeita. E mulheres também, vamos ratificar isso aqui. E mulheres também. Mulheres que têm perca de cabelo, né? Perda de cabelo. Mulheres também que têm a alopécia androgenética, que é a calvície, o mesmo padrão masculino, mas que pode acontecer em mulheres também. Elas têm indicação de fazer o transplante capilar. Muito bem. Com bons resultados também. Doutor Udes, o que faz o cabelo cair, além da questão genética? Estresse faz cair, Esse, alimentação, anemia, tudo isso faz cair. Mas o fator principal, que é um fator que a gente preponderante é a genética. Seria a genética. A genética domina. A genética domina, como na maioria das patologias. Mas tem pessoas que não têm genética, mas tem muito estresse, né? Vive sob pressão. Tem. Não faz uma dosagem, até a questão da dosagem hormonal, você pede alguma coisa nesse sentido? Peço. Para você ver. Na verdade, a gente pede, e principalmente assim, quando o paciente ele vai fazer um tratamento clínico associado. Né? Então, a gente pede umas dosagens hormonais, a gente pede dosagem de zinco, algumas vitaminas, o exame de sangue, para a gente ver se tem alguma outra alteração que está causando. Por exemplo... No caso do homem, por exemplo, qual alteração hormonal que pode ser importante para uma queda de cabelo? Se você tiver um hipotiroidismo, por exemplo, seu cabelo pode cair. Tá. E às vezes... A testosterona interfere? O nível da testosterona, na verdade, o que faz cair o cabelo é um derivado da testosterona que é chamado de dihidrotestosterona. É o DHT. DHT. É esse hormônio que a gente mede ali e a gente consegue ver se através de medicação via oral ou através até, hoje em dia, a gente faz muitas aplicações no couro cabeludo, né? Aí, às vezes, a gente consegue controlar. Né? Mas esse é o fator principal, é o DHT, o excesso de DHT. Você pede esses exames para avaliar o que pode ter
ocasionado essa queda? Porque, às vezes, né, numa análise assim de um leigo, a pessoa faz o implante, muito bem, aqueles cabelos estão ali fixos e tal, mas se a pessoa tiver com aquele problema, outros vão cair. Sim. Essa sua pergunta é ótima, na verdade. Porque a pessoa faz o implante, mas se ela continua com aquele problema que originou a queda, né? A sua pergunta é ótima por causa do seguinte: qual que é a indicação mesmo do transplante capilar? A melhor indicação é para a alopécia androgenética, ou seja, para o cabelo que caiu por causa de calvície. Da genética. Da genética. Agora, o cabelo pode cair por causa de lúpus, pode cair porque você teve um acidente. Uma questão, um fator emocional. Fator emocional. Então, assim, se for um fator emocional, que você teve, às vezes, uma alopecia areata, que às vezes dá às até vezes cai alguns... em tufos. Cai em tufos numa região localizada e, às vezes, aí seria o tratamento clínico, né? Agora, se tiver um acidente, por exemplo, você tem uma... para você faz uma análise do paciente, não é? Chegou lá e fala assim, ó, claro. O cabelo caiu, eu quero saber por que o cabelo caiu. Você vai fazer essa análise. Isso é importante. É importantíssimo, é imprescindível, na verdade. A gente tem que diagnosticar qual é a causa para a gente saber como a gente pode tratar. Né? Muito bem. Doutor Hudson, eu quero aqui agradecer muito a sua presença. Você vai voltar, né? Agora, quero que você volte agora em dezembro para uma nova entrevista, porque a gente tem muito mais coisas para falar sobre esse tema. Né? Eu quero ratificar que você atende lá a nossa querida Pará de Minas, né? Você tem que vir para Divinópolis também, viu? Quem sabe, né? Talvez alguns projetos aí que a gente pensa no futuro. Mas está tão pertinho aqui também, né? É bem perto, né? 40 minutos. Eu conversei com alguns pacientes, né? Você tratou e o pessoal falou muito bem de você. Que bom. Né? Um profissional muito ético. E eu acho que isso é importante para a nossa medicina. Né? A gente seguir um caminho ético. E essa é a proposta do programa, a gente informar com responsabilidade ética e tratar os temas aqui com profissionais que são especialistas no assunto, como você, né? Queria ouvir suas considerações finais, por favor, né? E vou deixar também o seu contato aí para quem quiser, tá? Tá ótimo, Davi. Para mim foi uma honra estar aqui, falar um pouquinho, né, do procedimento cirúrgico aqui do transplante capilar, falar aqui para os telespectadores da região, né, que é uma região que a gente tem muito carinho. E eu acho que esse seu trabalho é muito interessante e importante, porque a gente tem essa oportunidade de falar um pouco mais de várias nuances da saúde para as pessoas, né? Para a população conhecer mais com profissionais sérios na sua respectiva área, que eu acho que também é muito importante. Quero agradecer, né, mais uma vez a toda a Pará de Minas e a você por ter vindo ao programa. E nós estaremos sempre à disposição. Aguardo o seu artigo também para a revista, né? Vamos em começar 2 a trabalhar. páginas, né? Vamos falar sobre esse tema também na revista. Vamos levar essa informação para os nossos leitores também na revista. Não, com certeza. Obrigado, doutor Hudson, pela sua presença. Agradeço muito o convite, Davi. Foi um prazer. Obrigado. Prazerão. Muito bem, o Alô Doutor de hoje termina aqui. O meu abraço vai para Iguatama, São Roque de Minas e a nossa querida Pará de Minas. Eu espero você no próximo sábado, sempre às 10 da manhã. Até lá, um forte abraço, fiquem com Deus. E eu digo sempre, saúde para todos! Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Inal, Centro de Medicina Nuclear. Hospital São João de Deus, 50 anos.